Coríntios, capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Grande Criador, rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor que vive e reina por todo sempre. Que cada um de nós, que já comemos da sua palavra até aqui, possamos ainda ter o apetite aberto para mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um ministério mundial. Muitos nomes já citados aqui pelo irmão Rogério, eu vou repetir. Eu quero ler para vocês na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Porque muitas vezes nós temos a presença de Deus e não sabemos. O pentecostal acha que a presença de Deus é pular, gritar, falar língua estranha. Ele acha que isso é a presença de Deus. E muitos crentes da mensagem não percebem o que a presença de Deus é a mensagem da hora. Aqueles versículos que cumprem no dia que você vive é a presença de Deus com você. É a forma de Deus se revelar a você. Cada um teve a revelação de Deus e a presença de Deus de uma forma. E nós hoje temos a presença de Deus diferente de todo mundo. Mas em cada época, aquele ministério que foi transmitido foi um ministério mundial. Toda época. Vamos falar do ministério de Brana, que é um ministério mundial, mas isso lá atrás já era mundial. Cada vez que Deus trouxe uma mensagem, principalmente para Abraão, vamos tratar mais no inglês, Abraão, do que Abraão no português, mas Abraão, que tem 7 letras. E desde o tempo de Abraão, que é um representante do povo gentil, ele representa 2 povos, o judeu e o gentil. O tempo dos gentios foi o tempo que Cristo foi para mediação. Ele começou a mediar, a interceder por nós. Esse é um período gentílico e que culminou no tempo do irmão Brana. Sempre Deus usando um ministério mundial. O que eu quero tirar dessas palavras é que a pregação que foi dita por Abraão é crida até o fim. Deus mudou o nome de Abraão, então nós temos que saber que é uma mensagem mundial. Desde o tempo de Abraão. Tinha o Ló, ele era sobrinho, mas ele não fazia parte daquele ministério mundial. Tem muita gente na mensagem que são sobrinhos. Irmão Brando disse que Ló era justo, mas não era eleito. Nós temos muita gente na mensagem justa, mas é como Ló. Elas não são eleitas. Por quê? Elas não pertencem àquele ministério mundial
daquele dia. É um ministério, não são dois ministérios. É um ministério mundial. Então, no tempo de Abraão, foi este ministério mundial até chegarmos aos nossos dias, os dias de Cristo. A mensagem de Cristo, uma mensagem mundial. Até hoje tem que se falar em Jesus, tem que se falar que foi um que morreu para salvar, não foi dois, foi um que morreu, um que é o Salvador, é um só que é o curador, é um só que é Deus, manifestado em carne mundialmente. Então foi uma mensagem que foi pregada por Jesus, pelos apóstolos, por Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. É um ministério mundial. Isso daí começou no tempo de Cristo e veio até o tempo em que o ministério do irmão Branham começou a florescer. Aí nós temos um ministério mundial outra vez. Se você quer ser salvo nas eras, e você tem que falar bem daqueles das eras, mesmo que eles não tiveram luz e eles tiveram trindade, dualidade, mas eles creram na mensagem daquele mensageiro do dia. Fora daquele mensageiro do dia, todos estão perdidos, porque o ministério é mundial. Quando veio Paulo, Pedro, veio Irineu, o ministério era mundial. Todo mundo tinha que ver aquela mensagem daquela forma. Não atingiu mundialmente, mas não existia outra mensagem. Porque a mensagem que nós pregamos não atinge mundialmente. Você sabe disso. São muitas nações, mas ela é mundial. Se atingir uma nação, ela tem que ter a mesma mensagem, porque ela é mundial. Estão me entendendo? Irmão Branham teve um ministério mundial, mas no tempo do irmão Branham, ele mesmo não atingiu o Brasil. Mas o ministério era mundial. A gente reconhece depois, quando a mensagem veio para o Brasil, completou. Aí é mundial mesmo, certo? A mensagem chegou para nós. Então eu só quero que você pense que Deus tem um ministério. Saiu fora daquele ministério, você só pode estar perdido. Deus só teve um Noé. Fora de Noé, você está perdido. Ia morrer mesmo afogado. Podia ser as melhores pessoas, morria afogado. Podia ser crianças, morria afogado. Porque só tinha um ministério. No tempo de Jesus, foi um ministério. Ele veio para os judeus. Mas o ministério dele era tão mundial que quando ele mandou pregar só para os judeus, e os judeus pregaram, os discípulos pregaram, quando ele ressuscitou, ele já passou para mundial. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque este evangelho dele era o evangelho mundial. Você quer ser salvo dentro das 7 eras da igreja? Você só pode ser salvo com o ministério de cada mensageiro do seu dia. Deus tinha essa mensagem no tempo de Lutero. A mensagem de Lutero era uma mensagem mundial. Mas o que alcançou? Pouca gente. Mas o ministério dele não podia ser de outra pessoa. Era só a mensagem dele que valia naquele dia. Depois veio Wesley, só a mensagem de Wesley. Era um ministério. Se tiver gente em qualquer parte, aquele dia que o ministério saiu, esta pessoa devia crer e aceitar como mundialmente. Não é falar, não, ali tem outro. Ali, não, onde tiver gente que crê no ministério de Deus, no dia, é mundial. Não pode haver interpretações. A América crê de um jeito, Brasil crê de outro jeito, Canadá crê de outro jeito. Não, é mundial. Por isso o ministério do irmão Branham não era cura divina. Ele curou, mas não era o ministério dele. Ele revelou
as pessoas, mas não era o ministério dele. Mas quando revelou a palavra, abriu os 7 selos, aquele era o ministério dele. A primeira etapa não era o ministério dele. A segunda etapa não era o ministério dele. Ele tem pregado isso para nós. Mas a terceira etapa era o ministério dele. Se você toma a mensagem do irmão Branham, todo mundo tinha que crer de uma forma só. Mas por que não crer? É porque um viu que o irmão Branham chegou, pregou, eles não viram que o irmão Branham revelou os selos. Então, ele era só evangelista para ele. E ele não era só evangelista, ele era profeta. Ele nasceu profeta, demorou a exercer o ofício profético, da forma que ele mesmo entendia o que era um profeta, ia para o deserto, e Deus falava com ele, e ele retornava e dava mensagem para o povo. Por isso ele diz em 1962, pondo-nos ao lado de Jesus, que ele não era profeta. Mas em 63, ele já foi profeta. E muitas pessoas estão crendo no que o irmão Branham disse em 62. Aí eles perdem o ministério mundial. Cura divina do irmão Branham não é um ministério mundial. O povo pode crer, porque o que é mais fácil para eles crer é nesse ministério de cura divina. Mas o ministério que Deus deu ao irmão Branham foi abrir a palavra, aquilo que nós nunca ouvimos de nenhum pregador desde o início do mundo, nunca ouvimos de William Branham. E nós nem vivemos no tempo de William Branham. A minha satisfação é esta: quem viveu no tempo de William Branham não viu isto, e vocês que não viveram lá no tempo de William Branham têm esta revelação. Isto é mundial, nos alcançou, não alcançou eles, mas nos alcançou. Amém? Deixa eu ler para vocês, para mim não gastar muito tempo, que pregador vai pregar, prega a noite inteira. Ainda mais com mensagem do irmão Branham, com mensagem na mão, né? Tem muita coisa, então a gente não pode nem reclamar. 130, a presença de Deus não reconhecida. Nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial, que seu nome terminasse em H-A-M, como Abraão. Até este dia, o irmão Branham sabia, não tinha. Aí ele disse, teve Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que tenha havido um Graham antes, Billy Graham, H.M., o grande evangelista, ali com as denominações que estão em Sodoma, nunca houve. Há um moderno Oral Roberts, ali com os pentecostais, da mesma forma. Vocês sabiam disto? São mensagens que nós lemos e pregamos desde o início. Mas H-A-M, agora Graham, G-R-A-H-A-M, são só 6 letras. Mas Abraham, A-B-R-A-H-A-M, são 7 letras. Ele não podia falar, hein? Ele não podia falar Bran, ele tinha que falar Abraham. 6 é o número do homem. Tem um HM que é do homem, é número do homem, para você ver que é tão próximo. É HM também, mas é o número do homem. A organização do homem, feitos de homem, mas Abraham, são 7 letras. Agora notem, na igreja eleita que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita, para se destacar, tem de receber um mensageiro também nestes últimos dias. E esse mensageiro não seria Graham, seria Bran. Amém? Diga, Bran. Diga, H-M. Bran.
que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo lá em cima? Compare isto com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer a presença de Deus não reconhecida. Era Deus, ele não podia falar nesse ministério, Deus em mim. Nós não podemos falar Deus em mim. Ele não podia falar Deus em mim. Mas ele dizia amigos. E reconhece que Deus é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer. Não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo. Será que nos desviamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano, recitar isto, nos afastamos da palavra, a ponto de estarmos cegos assim, a isto, de não reconhecer a presença de Deus? Tem muita gente que quer ver sinais, maravilhas. Não, isso não é a presença de Deus, isso é a presença de um dom. A presença de Deus é a palavra. Deus não é um dom, Deus é o dom. E o dom é a palavra. Certamente, ele diz, não estamos, as pessoas não estão vendo, elas estão cegas. Reconheçamos a hora em que estamos vivendo. Gerardo Pirmombrano também pregar. Ele sabia que a presença de Deus nele, no ministério dele, não estava sendo reconhecida. Por isso ele pregou a presença de Deus não reconhecida. A mesma coisa é esse tempo. Você já pensou bem essa noivazinha tão simples? A presença de Deus não reconhecida nesse dia. Você mesmo não reconhece e diz, isso é pequeno demais, eu não estou com nada. Mas Deus foi quem te chamou, foi Deus quem te revelou. Ou o que Pedro tinha, se não só coisa negativa? Eu disse que não o vi, eu disse que eu não conhecia, eu disse que eu não andei com ele. E ele veio atrás de mim e disse, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Isso é eleição. Não é você pensar em grande coisa, em grande ministério, é ver Deus, a presença dele e reconhecer a presença quando a mensagem dele está sendo transmitida no dia que você vive. Pedro, Natão, Natanael, melhor, e a mulher, eles reconheceram isto. Se pudesse ele falar que nós também estávamos reconhecendo isto, eu estou dizendo, nós estamos reconhecendo isto. O que a samaritana reconheceu, o Anás não reconheceu, mas nós reconhecemos. A presença de Deus no nosso meio, através desta mensagem, não apenas através dos livros do irmão Brana. O mundo está cheio de Bíblia, mas a presença de Deus não é reconhecida, é em versículos que se cumpre naquele dia. Porque o mundo está cheio de Bíblia, o mundo está cheio de mensagem. Irmão José Brana manda mensagem para 100 e tantos países. O mundo está cheio de mensagem, mas não tem reconhecido a presença de Deus. Quando a presença de Deus passa, eles dizem, ontem foi a presença de Deus, Deus esteve em Brana, Deus operou em Brana, mas isso foi ontem. Eu quero ver eu reconhecer, você reconhecer a presença de Deus hoje. Eles nunca puderam reconhecer a presença de Deus, porque cada vez que Deus manifestava, era um simples homem.
Para nós, Brana é um grande homem, mas para a América do Norte, nem no tamanho ele era grande. Tinha homens grandes no ministério de irmão Brana que achavam que superava o irmão Brana, que eles queriam o irmão Brana só para orar pelos doentes e eles pregarem como se eles fossem alguma coisa. Se eles tivessem entendido, eles calariam a boca e diriam: ali está Deus encarnado, a presença de Deus. Mas eles não reconheceram aquela presença. Porventura não é a mesma coisa hoje? Você acha que o mundo, o povo da mensagem, vai reconhecer nós, esse povinho, esses pastorzinhos aqui, com esse livrinho? Pensa que eles vão reconhecer? Não vão. E o que é isso? A presença de Deus, não reconhecida por eles, mas reconhecida por nós. Em cada época, Deus teve quem reconheceu a sua presença. Aleluia. Pedro, Natanael, a mulher reconheceram isto. Eles reconheceram seu sinal messiânico. Igual agora, a estas coisas que estou dizendo. Então, para esta era, Jesus disse, agora observe, ele está se referindo ao passado agora, contando-lhes de uma era. Deus, em qualquer era, quando ele enviou sua mensagem, que foi a sua palavra, e a identificou a essa era, o povo que creu nisso foi de muito proveito para eles. E o povo que não creu nisto, mergulhou no caos. Crer no irmão Brana? Para os Estados Unidos? Foi só naquele tempo que Brana estava vivo. Se eles tivessem percebido isso. Não é depois que o irmão Brana morreu. Depois que o irmão Brana morreu e passou mais de 40 anos, Deus já está trabalhando diferente. Deus está trabalhando com aquilo. Haverá um ministério para a noiva de Cristo, terá a noiva de Cristo um ministério nos últimos dias, seguro, é o ministério da hora, será tão humilde. Eles não viram naquele dia o ministério mundial, não reconheceram. E se falar hoje, esse ministério é mundial. E os irmãos aí saem com cada palavra, estamos indo para Jerusalém. Você já notou isso? Se o povo dos dias do irmão Brana pregasse o que vocês pregam, cresce no que vocês creem. O povo do tempo do irmão Brana, ele teve que falar, eu estou vindo de Jerusalém. O guarda quase o multou por isso. Estou vindo de Jerusalém. Mas é outro país? Não, é aqui. É numa colina aqui. Eu estou indo para Jerusalém, mas onde? Naquela terceira colina ali. Isso é loucura. Você sabe que isso é uma loucura. É uma mensagem, um ministério mundial. Todo mundo deve se dobrar a esta mensagem. Não é dobrar a mim, não. Dobrar a esta mensagem. E se você dobrar esta mensagem, eu e você vamos ficar juntos e vamos dobrar juntos. Vamos reconhecer a presença de Deus. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este momento que nós reconhecemos não a presença do homem. O homem é um mortal. O homem dorme no volante. Ele é um mortal. Mas reconhecemos a presença de Apocalipse 10, 8 a 11. Reconhecemos esta mensagem nesse dia. Cada dia ela é mundial. Cada dia parece que a pessoa que creu naquela mensagem, naquele dia, ele via Jerusalém. E nós estamos muito mais próximos hoje, Senhor, porque nós estamos tendo esta revelação que o mundo nunca teve. E o seu profeta pregou tudo isso daqui. Abraão teve a mudança de nome e nós também temos a nossa mudança. Obrigado, Senhor, que este povo reconheça que não somos nós, mas somos uma família. E nesta família
Tudo se compartilha. As bênçãos naturais, espirituais, tudo se compartilha. Não se deve pensar que não tem se compartilhado. Tem, mas você come o quanto você quer. Você tem o quanto você luta. Pai, ajuda esta igreja para que eles possam pensar melhor e aceitar melhor a sua palavra e reconhecer a sua presença, não através de um mortal como eu, mas através desta palavra, desses versículos que estão cumprindo hoje, que é a presença de Deus em nosso meio, não reconhecida pelo mundo, mas reconhecida por estes que vêm de longe e diz: eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Somos a família Brana. Oh, que prazer. Onde a graça emana, luz do entardecer. Família Brana, oh, que grande luz. Temos um novo nome de Jesus. Ela tem o poder de reprofetizar. Quando João começa a pregar, ela tem o poder de reprofetizar a muitos povos e nações e línguas e reis. Somos a família Brana, oh, que prazer, onde a graça emana, luz do entardecer. Somos a família Brana, oh, que grande luz. Temos um novo nome de Jesus. Ela tem, aleluia, de reprofetizar. Quando João come o livro e começa a pregar, ela tem o poder de reprofetizar a muitos povos e nações e línguas e reis, e línguas e reis. Amém. Glória a Deus, coisa boa, não é? Somos a família. Agora, como eu disse no início, se somos uma família, vamos ouvir um só. Somos uma família, nós não somos duas. Quando você não pensa como eu penso, você faz outra família. E aí começa a dar o choque, dar os problemas. Seja no diaconato, seja nos obreiros, seja entre pastores. Se você não pensa, seja como membros, seja como as irmãs, qualquer irmão, se você não pensa igual, mas não tem que pensar igual. Todos estavam unânimes na igreja primitiva. Leia Atos 2 para você ver. Não havia problema, não havia briga, não havia discussão. Sabe por que há muita discussão, muita divisão? É porque eles querem ser cabeça, eles querem mandar. Só tem que ter um cabeça. Eu digo, sabe quem pode corrigir essa igreja? Só eu. Sabe quem pode corrigir? Deixa eu complementar aqui. Sabe quem pode corrigir o povo lá de Belém do Pará, do ministério do pastor Mendes? Só o pastor Mendes. Entende?
Sabe quem pode corrigir o povo lá do ministério do pastor Sinival? Só ele, só o pastor Sinival. Eu estou falando que vocês estão aqui. Cada pastor é assim. Os que estão me ouvindo por este mundo afora aí. Eu não estou falando porque vocês têm que estar debaixo da minha tutela. Estou dizendo porque sempre tem que ser um homem só. É como na sua casa você não admite, você fala que a sua mulher não manda, não deixa ela mandar, mas você faz por amor. E a sua mulher age com amor. Não é por força nem por violência. E aqui conosco também é assim, é por amor. Não é por força, ó, vocês têm que me ouvir. Mas não é por força nem por violência. É segundo o Espírito de Deus. Certo? É isto que eu falo. Por isso no lar faz a mesma coisa. Isso forma a família. Quando você ouvir nós falarmos uma coisa e que você falou errado na internet e colocou errado, vai lá e apaga. Você é o único que pode, que você tem senha daquilo ali, vai lá no seu assunto e apaga aquilo. Foi você que pôs errado, você recebeu uma correção, vai lá e acerta. Se você não faz isso, nós temos você como rebelde, um desobediente. Não é por minha causa não, é que aquilo está sendo feito errado. A pessoa está fazendo de uma maneira errada. Então, por favor, a gente dá toda a liberdade para o povo, porque isto é uma bênção. Sabe por que Deus ainda opera nessas mensagenzinhas que pregamos? Que o outro, se falar mensagenzinha, o pregador não gosta. Mensagenzinha me desprezou? Deus falou o livrinho, você tem que comer o livrinho. Senão ele tem que falar, come o livrão. Não, o livrinho. Ele pegou o livro, se você ler Apocalipse 5, ele pegou o livro de Apocalipse 5 e mandou você comer. Depois que ele foi revelado, ele virou livrinho. Agora você come o diminutivo, o simples. Pega e come isso daí. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Luzia de Três Lagoas, que pede oração para a libertação de seu filho do alcoolismo. Deus abençoe esse filho da irmã Luzia. Amém? Vocês creem? Tem hora que você pensa que tem que fazer aquela grande oração, chacoalhar a cabeça do indivíduo, colocar palavras, frases bonitas na oração. Isso é só mitideza. Isso é o homem apenas que pensa nisso. Sabe, diga, fulano está curado em nome de Jesus Cristo. Não precisa aquela oração de um tempão, não. Diga, receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Escuta o que o irmão Brana diz, quando ele diz assim, você chega no irmão e diz assim, ó, lá na minha lavoura está faltando água. Ao outro irmão diz, eu mando água na sua lavoura em nome do Senhor Jesus. Você já pensou uma coisa dessa? Isso é verdade. Isso é verdade. E a coisa acontece. As pessoas estão esperando a palavra falada de outro jeito. E tem hora que você não tem a presença de Deus porque você não quer. Você não tem a presença de Deus porque você não reconhece. Ela está em seu lar, na sua vida, pertinho de você. Ela vive com você, é a palavra do dia. Não deixa isso para trás. Abraça isso e fica satisfeito. Amém.